Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, a hipnose dentro da psicanálise. Comigo no estúdio está a psicanalista e também hipnoterapeuta Marlise Ribas Martins. Eu gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui. Tempos atrás nós tivemos um hipnoterapeuta conversando conosco, Eduardo Vaz, mas ele falou sobre hipnose de uma forma ampla, geral. E seria interessante, algumas pessoas inclusive perguntaram, saber um pouco mais detalhadamente como funciona a hipnose dentro da psicanálise. Porque a psicanálise tem várias ferramentas, é uma das áreas da ciência humana, diga-se de passagem, com o grau de complexidade que nós estamos tendo nesses últimos tempos na nossa sociedade, que se demonstra mais necessária para a saúde humana. Então, eu gostaria de entender um pouquinho melhor como funciona o processo de hipnoterapia dentro dessa ciência que acaba ajudando as pessoas a se compreenderem um pouco melhor. Sim, as pessoas elas vão de encontro à sua essência. Então a psicanálise em si é uma metodologia que ela busca o inconsciente da pessoa. A hipnoterapia ela auxilia essa passagem, né? O que eu faço quando o paciente vai para a regressão no consultório? Ele precisa se permitir passar pelo processo, então desliga o senso crítico e nós vamos trabalhar o subconsciente dele. O que tem no nosso subconsciente? Nosso subconsciente tem as nossas memórias, tem as nossas crenças. O nosso inconsciente ficam as nossas emoções, no subconsciente as nossas crenças. Crenças limitantes, muitas vezes. Então, é necessário que a gente reprograme essas crenças limitantes. É necessário que haja uma ressignificação nos traumas, né? Cada pessoa é uma, essa ressignificação depende de paciente para paciente, mas é necessário que ele se permita passar por isso. Desligue o senso crítico e deixe-se conduzir. Algumas pessoas acham que a hipnoterapia não funciona, porque eu não consigo ser hipnotizado. Embora a hipnose por si só já preconize que é um processo feito em conjunto com o paciente, ou seja, o paciente tem que querer participar, algumas pessoas devem ser mais difíceis de serem hipnotizadas do que outras, eu imagino, né? Como se vence essa resistência? Através de um processo de argumentação junto ao paciente? Eu sou uma dessas pessoas, né? O meu senso crítico é muito ligado. Então, como que eu me permiti passar pelo processo? Vendo os benefícios que ele me traria. Então, você demonstra para o paciente, você mostra, você dá exemplos para ele de como ele se permitia passar pelo tratamento, trará a cura da fobia, tirar a ansiedade. Então, é dessa forma, mostrando em exemplos para ele o benefício que acaba trazendo esse tipo de procedimento. Exatamente. Bom, Marlise, quando a gente fala de hipnose, a gente fala de um processo que é quase mítico, né? Existem muitas informações passadas de maneira, como eu posso dizer, cinematográfica, né? Para o público. E, de repente, você tem alguém miando pensando que é um gato, ou cacarejando pensando que é uma galinha, e as coisas não são tão caricatas assim, né? É um processo muito mais sutil, muito mais delicado. Você falou que a psicanálise lida com o inconsciente, né? E a hipnose é uma ferramenta para chegar nesse inconsciente. Ou seja, o desligar do senso crítico significa buscar, então, um bom profissional, um profissional de confiança, para que você se sinta bem no consultório ao ponto de desligar o seu senso crítico e permitir que as suas lembranças mais remotas venham à tona? Exatamente. Como você disse ali, a pessoa desliga o senso crítico, mas ela não vai fazer nada contrário à sua crença. Então, claro que é hipnoanálise, no caso o nome novo, a nova nomenclatura é essa, hipnoanálise, a hipnose junto com a psicanálise. Então é interessante, isso não é uma hipnose de palco, eu não estou lá para fazer, não, você vai comer uma cebola e vai sentir o gosto da maçã. Não é para isso, né? Essa fica a parte de uma hipnose de palco, né? A psicanálise e a hipnoterapia vão tratar traumas realmente. E é necessário que seja um profissional realmente
ético, porque você vai trabalhar com o que é mais profundo, que é em essência do teu paciente. Então, ele tem que ter o conhecimento, ele tem que ter o tato, ele tem que ter a sensibilidade para trabalhar tudo isso. Nesse conjunto de características, como que se desconecta um paciente do senso crítico e como que se reprograma, de maneira simples para que as pessoas possam entender em casa, o cérebro em relação a uma situação traumática, por exemplo? Um trauma leve, vamos supor um trauma leve, como, por exemplo, uma fobia de altura, né? Você coloca o paciente em contato com esse trauma. Primeiro você leva ele a um transe. Levou ele a um transe, ele ficou relaxado. Você começa a abrir portas. E uma dessas portas vai estar o trauma. Eu não lembro só traumas no paciente. Eu levo ele também a momentos bons, a momentos que ele se sentiu amado, que ele se sentiu seguro. E eu dou para eles a oportunidade de eles terem esse sentimento com eles no momento que eles precisarem, né? Então, eu dou um sinal para eles, pergunto para eles se eles querem realmente esse presente para sentir essa calma, essa paz quando eles precisarem, né? Pode ser segurar as mãos, segurar o dedo, a maneira que eles acharem melhor. E dessa forma, por exemplo, se trata a ansiedade. Eu não quero mais sentir ansiedade. Então, eu aprendi que se eu apertar, eu vou ter aquela sensação do transe, de paz, de tranquilidade. Eu volto àquela sensação. Você reprogramou o cérebro dele. Esse é um tratamento simples de ansiedade. Agora, quando você vai para um tratamento um pouco mais complexo, por exemplo, um dos meus pacientes, ele foi adotado com 3 meses, né? E ele estava com uma revolta muito grande, porque ele achava assim, a família dele toda ficou formada e a mãe passou ele para outra pessoa e ele queria saber porque só ele foi, né? Ele conseguiu regredir aos 3 meses, lembrou o sentimento da mãe, lembrou a roupa que a mãe dele estava usando, né? E ali ele conseguiu ressignificar que ela não deu ele por não querer, porque eles estavam passando por uma situação muito precária. Ele conseguiu visualizar todo aquele sentimento, sentir aquele sentimento da mãe, e com isso ele conseguiu ver a vida de forma diferente. Não como ele sendo rejeitado, mas sim que ele foi amado, que foi por amor que ela fez isso. E tudo à sua volta estava sendo atrapalhado por esse sentimento de rejeição. Ou seja, a revolta acabou sendo eliminada porque ele compreendeu o que aconteceu. Exatamente, foi ressignificado. E esse é o principal trunfo da hipnose, poder levar a pessoa ao autoconhecimento. Sim. Quando você se conhece, você não se importa com o que as outras pessoas dizem de você. Lacan diz assim, que você nasce, cresce e vive na expectativa do outro. E quando você vai viver na sua expectativa? O que realmente você quer para você? Então, enquanto você não se conhece, você não vive de forma íntegra. Por isso que a terapia é tão importante. Todos deveríamos fazer terapia, né? Pena que isso ainda não é possível. Mas o aconselhável para alguém que está nos ouvindo agora e encontra-se em algum processo que não consegue digerir sozinho é buscar ajuda. Buscar ajuda, sempre buscar ajuda. No CAPS eu não sei se tem serviços de hipnose, mas nós temos cada vez mais profissionais trabalhando com isso em Ponta Grossa. Sim. No seu caso específico, se alguém quiser manter contato contigo, como é que faz? Então, eu tenho um número pelo WhatsApp, tenho a minha página do Facebook também. Não sei se eu... Claro, assim, né? É Marlise Beatriz Ribas Martins, a página do Facebook. Por ali, pelo Messenger, você pode manter o contato, né? Marcar as consultas. A primeira consulta, eu preciso saber se o paciente vai confiar em mim. Então, a primeira consulta não tem custo, porque a gente tem que ver se tem aquela empatia no caso. E a partir dali eu explico como funciona o tratamento, qual seria o mais adequado. E daí nós marcamos as próximas sessões. Funciona dessa forma. Meu telefone é 9860-1188. Geralmente o contato é pelo WhatsApp. Dessa forma, então, as pessoas podem obter maiores informações. Sim, exatamente. Marlise, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigada a você, Ney.
Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.